Hoje é reunião de estudo da palavra. Eu quero lembrar a todos vocês que nós, encerrando esta epístola, eu acredito que hoje nós conseguimos concluir aqui o que há de substancial da carta, né, de ensinamento. Se não conseguirmos hoje, na semana que vem vamos conseguir concluir. E tão logo nós concluirmos essa carta, o estudo dessa carta, nós vamos começar a nossa conferência deste ano, a fim de que todos sejam um. Aquelas 4 ministrações que nós fizemos, nós vamos refazer agora ponto a ponto. Ou seja, vamos trabalhar aquela conferência dentro aí de 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sabemos ao certo. Mas o fato é que será de grande importância que vocês acompanhem o estudo completo da conferência. Venham, participem, porque eu tenho certeza que ao cabo desse estudo nós teremos crescido e muito com respeito à nossa visão acerca do Evangelho. Tá bom? Vamos ler então aqui Hebreus capítulo 13, vou ler do versículo 9 até o versículo 16. Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém? Queridos, nesse final de epístola, o apóstolo, ele traz à tona algo que desde o primeiro século já procurava prejudicar o viver cristão, a vida cristã, daqueles que haviam sido salvos pelo Evangelho. É interessante como que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, ele diz o seguinte, que se porventura vindo, ainda que um anjo vindo do céu, pregasse evangelho que fosse além do evangelho que havia sido anunciado pelos apóstolos, que fosse anátema, não é? Ou seja, ele diz, ainda que um anjo vindo do céu. Ou seja, o evangelho, ele tem uma essência. E essa essência, na sua pureza, não pode ser contaminado com nada que exceda o evangelho. O evangelho, do ponto de vista qualitativo, ou seja, da sua substância, da sua essência, da sua verdade, tem que ser pregado e tem que ser crido sem nenhuma alteração, nem subtraindo e nem adicionando. E desde o início da igreja, até mesmo com o próprio Cristo encarnado antes da sua morte, pregando o evangelho, a palavra do evangelho tem sofrido muita oposição. Basta que vocês leiam os evangelhos para vocês verem como que escribas, fariseus, aquelas castas religiosas se levantavam contra os ensinamentos de Cristo. Toda a obra de Cristo, o ministério de Cristo, foi marcado por forte oposição da religião judaica. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, e os apóstolos então começaram a pregar o evangelho, a começar de Jerusalém, nós vamos encontrar então um grupo de judaizantes trabalhando dentro da própria igreja a fim de corromper a pureza do evangelho. Por isso que Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz se preocupar com a igreja, ter um temor, dizendo que ele tinha uma preocupação para que a igreja não fosse enganada com a mensagem dos falsos mestres. E um dos grandes inimigos do evangelho é exatamente toda sorte
de doutrina, ou de comportamento, ou de moral, ou de ritual, que se limita ao campo material. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, o que nós devemos compreender? Que antes de Cristo para trás, nós temos o Antigo Testamento. Todo aquele período era chamado período de sombras e figuras, em que Deus, ele trazia a verdade aos homens por meio de símbolos, por meio de representações, tanto de coisas materiais, como o próprio templo, o altar de holocausto, as ofertas, as oblações, os batismos, os ritos, as cerimônias, o sábado do sétimo dia, a própria pessoa e obra do sacerdote, suas indumentárias, as festas, ou seja, toda aquela parafernália de coisas do Antigo Testamento, no que se refere às coisas sagradas, elas se limitavam ao ensinamento pedagógico de verdades, mas que em sua substância, nada aquelas coisas eram em si mesmas. Mas veja que o homem, ele tem essa tendência religiosa de se apegar a coisas, né? Até hoje, nós vivemos no século 21, com tanto ensinamento, depois de 2000 anos que nós temos o Novo Testamento nas mãos, com o ensinamento de Cristo, dos apóstolos, da igreja, ainda hoje há pessoas que ainda se satisfazem ou têm o desejo, a presunção de que uma água que foi abençoada ou que foi orada por alguém, ela tem algum poder em si mesma. As pessoas são seduzidas por isso. Então, quando elas vão a algum lugar, ou assistem, ou participam de alguma reunião, de algum culto, e elas não veem essas coisas materializadas diante delas, elas acham que aquela igreja não tem poder, não tem oração forte, não tem fé, não tem o Espírito Santo, não tem milagres. Ou seja, as pessoas são inclinadas a desenvolver um tipo de adoração a Deus que se limita a coisas. Por isso que Cristo falou aquelas palavras, na minha opinião, no capítulo 3 ou 4 do Evangelho de João, talvez o capítulo mais importante nesse ensinamento. Jesus disse, olha, vem a hora e a hora já chegou em que os adoradores que adoram verdadeiramente a Deus, eles não mais adoram a Deus a partir do templo físico, seja ele o templo de Jerusalém, seja o templo de Samaria, seja qualquer outra coisa. E isso foi em resposta ao que a mulher samaritana perguntou a Cristo, dizendo, qual é o lugar que devemos adorar? Quando ela pergunta qual é o lugar, ela pensa numa geografia, ela pensa num monte, um monte Moriá, um monte sagrado, um monte onde Abraão levou o seu filho para ser oferecido. Essas coisas tudo trazem uma matiz e um colorido espiritual e uma aura de espiritualidade e de santificação às coisas. Onde estava o templo de Jerusalém, né? Ou quem sabe o monte Gerizim, onde havia o templo dos samaritanos. A mulher queria saber qual era o lugar verdadeiro, o templo verdadeiro, o rito verdadeiro, a maneira verdadeira, os gestos verdadeiros, a indumentária verdadeira. Qual é o sacerdote que é o verdadeiro? Qual é a Bíblia que é a verdadeira? É a dos judeus ou a dos samaritanos? Olha, Jesus fala, não, vem a hora e já chegou. Ele aponta profeticamente para uma era, para um tempo, em que a adoração, ela se dá na sua mais pura essência, em verdade, em realidade, no templo que é o próprio homem, o templo espiritual. O homem, ele tem espírito humano. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você imagine, depois de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, vem os apóstolos, como fazer agora? Ministrando uma palavra, para que as pessoas, os judeus convertidos a Cristo, que haviam saído do evangelho, do judaísmo, que nasceram no judaísmo, cresceram no judaísmo, suas famílias, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus
trisavós, os tataravós, todos, os pais, os antigos, todos vinham daquela base, daquela compreensão limitada acerca de Deus, baseada em coisas. Como fazer agora para fazê-los desenraigar o coração dessas coisas todas, para que eles pudessem viver a verdade no coração e no espírito? Então, um dos grandes inimigos do evangelho sempre foi essa forma material de ver a Deus, essa forma material, ou mediante uma forma material, de se adorar a Deus e de se servir a Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos advertiu, quando falando aos atenienses, em Atos capítulo 17, ele fala uma palavra que para muitos ainda está muito longe de ser compreendida. Ele fala assim: olha, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, você tem que tirar da sua mente e do seu coração qualquer concepção meramente humana, temporal, que procure aprisionar a Deus num cubículo feito pelo homem chamado templo, né? Ou a uma religião, querer colocar Deus dentro de um quadrado de uma religião denominada com um nome tal. E ele continua dizendo: e nem é servido por mãos humanas. Olha, quando ele fala não é servido por mãos humanas, ele quer dizer, o serviço a Deus não se faz com as mãos, com o tato, nem com os gestos, nem com os ritos, nem com qualquer coisa do mundo sensorial. Por isso que em outro lugar, em Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer: Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Ele quer dizer, a vida cristã, ou que seja a vida espiritual, ela tem que ser vivida intimamente no nosso ser. Ela acontece aqui dentro. E porque muitas pessoas desconhecem essa verdade, ou tendo conhecido mentalmente, doutrinariamente, não concebeu ainda no coração, é que as pessoas insistem numa vida religiosa, numa vida de aparência, numa vida de fazer coisas. Tem pessoas que se acham salvas, se consideram salvas em detrimento de outras pessoas que elas consideram perdidas, porque elas têm uma pose exterior de crente, porque tem cabelo de crente, veste roupa de crente, comida de crente, suco de crente, lugar de crente, harpa cristã de crente, Bíblia de crente, óculos de crente, tudo é de crente. Porque eles que disseram que é de crente, que não é de crente, eles inventaram. Os homens vão inventando coisas. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil, digamos assim, um pastor igual a mim, vestido com uma camiseta igual eu estou aqui agora, não tem muita credibilidade, vocês sabem, né? Não tem credibilidade nenhuma, porque como é que ele... Pelo menos, tudo bem que tivesse sem gravata, mas pelo menos uma camisa social que fosse, né? As pessoas, elas taxam a qualidade espiritual de alguém, ou de sua palavra, mediante a aparência. Aí eu pergunto, mas quem foi que inventou que o pastor tem que andar de terno e gravata? A Bíblia ensina isso? Não ensina. Tem lugar algum que... Nem Jesus usou terno e gravata, pronto. Quando ele veio na terra, ele não tinha terno e gravata na região dele, nem naquela época tinha. Ele vestia vestido mesmo. Era túnica. Não é? Mas as pessoas, elas têm essa maneira de perceber tudo pelo estereótipo, pela aparência, pelo rito, por aquilo que parece, em detrimento do ser. E eu não sei se a minha insistência está sendo demasiada, mas nós precisamos nos voltar para uma vida cristã interior. Começar a nos preocupar com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser. Quanto de Deus eu tenho absorvido? Não é quantos textos da Bíblia eu tenho decorado. Não é quantas histórias da Bíblia eu conheço de cor. Não, é quanto da verdade que é Cristo tem sido absorvido por mim. Lógico que isso deve ser uma busca. Ninguém aqui está querendo que
que se tenha de modo pleno e absoluto. Nós temos ainda muitas fraquezas, muitas falhas, mas a vida cristã é um caminhar, é um prosseguir, é um caminho que é percorrido. O capítulo 12 de Hebreus fala aqui acerca da carreira que nos está proposta. Então, nós temos que começar a pensar isso, a começar a ter um alvo, uma busca do desenvolvimento de uma vida espiritual que seja espiritual e não espiritualizada. Começarmos a preocupar com o nosso interior. Alguém diz, mas pastor, você leu Hebreus 13, qual é a relação? Veja que ele diz assim no versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. E aí eu acho estranho, no modo de falar, que o apóstolo chama de doutrinas várias e estranhas, doutrinas que para o povo hebreu era tão comum e tão natural em tantos anos e tanto tempo. Ou seja, o povo hebreu estava acostumado com aquele regime de comidas e bebidas do templo. Havia as comidas sagradas do templo. Os sacerdotes tinham que se alimentar daquela comida sagrada, do altar. Havia ali o altar e tinha algumas ofertas que eles deveriam comer daquela carne que era oferecida a Deus. Então havia todo um sistema de uma dieta alimentar também com respeito a o que está em Levítico capítulo 11. Moisés deu ao povo hebreu uma longa lista de tantos animais que podem ser comidos e tantos que não podem ser comidos. Por exemplo, diz que o boi pode ser comido. Por quê? Porque ele tem a unha fendida e rumina. Porque se ele não tiver a unha fendida, não pode ser comido. Animal que tem o casco que não é fendido, não pode ser comido. Cavalo, no caso, ele rumina, mas não tem a unha fendida, não pode. Tem que ter as duas características. Então, peixe de couro não pode comer. Camelo não pode comer. Tem uma série de animais, o porco não pode comer. Não pode ser comido, né? A lebre não pode ser comida. Então, uma longa relação de alimentos que não podem ser comidos, que não podem fazer parte da gastronomia dos hebreus. E me lembrei agora de uma situação, me parece que a Igreja Adventista, por longo tempo, até hoje, ela segue essa dieta levítica, né? Essa lei de alimentação de Levítico, capítulo 11. Eles dizem que é uma lei perpétua e, portanto, Deus ordenou que não pode comer o animal imundo porque você é templo do Espírito Santo. Imagina. E Jesus disse que o que você come, ele entra no estômago e vai para lugar escuso, não tem nenhuma relação com o coração e espírito humano, não tem nada a ver. Não contamina o homem. Cristo disse, o que entra pela boca não contamina o homem. Por que não contamina? Me dê uma razão. Jesus diz, muito simples. Porque quando o homem come, está em Marcos capítulo 7 ou Mateus capítulo 15. Quando o homem come algo, ele mastiga dentro da boca com os dentes, e aí aquele alimento, ele desce pela garganta, passando pela faringe, laringe, passa pelo esôfago, aí ele cai no estômago, de lá ele começa um processo, vai para o intestino delgado, depois o intestino fino, depois o intestino reto. Quando entra na tripa chamado reto, sai e vai para o lugar escuso. Em outras palavras, o alimento não tem nenhuma relação com a fé, não tem nenhuma relação com o coração, não tem relação com a alma, não tem relação com o espírito humano. Em outras palavras, você pode ser um abstêmio de tantos alimentos ditos lá em Levítico que são impuros, e você ainda assim ser impuro. Porque a impureza que é condenada pela Escritura não é impureza de alimento, é impureza do espírito, impureza do coração. Então, a Igreja Adventista, seguindo esses ensinamentos, eles ensinam, portanto, que não pode comer pato. Esse pato não pode comer. Então, eles nunca comeram pato.
Até que recentemente descobriram aí, eles próprios lá descobriram que a profeta deles, Ellen Goldwhite, comia pato. E agora como é que explica isso? Aí ficou numa situação difícil, porque se a profeta que proibiu eles comerem os alimentos, se justificando lá em Levítico 11, se ela comia pato, como explicar? Ela era impura? Porque agora qualquer condenação que eles lancem sobre quem come pato ou porco ou outro animal impuro, recai sobre a profeta deles. Aí o homem é tão terrível que eles resolveram, eles acharam uma alternativa, uma saída. Estudaram, fizeram estudos científicos, chamaram os biólogos, chamaram os, sei lá, o pessoal da área, né? E aí descobriram o seguinte: não, pato pode. Pato pode. Aí por que pode? Porque nós descobrimos que os patos não são das famílias, não, eles não são da família dos gansos, são da família dos galináceos. Ai, tem misericórdia de mim, Jesus Cristo, me ajuda. Ou seja, é uma coisa que não tem nada a ver com nada. E está todo mundo feliz agora porque descobriram que os patos não são da família dos gansos. Ó. Mas que os patos são da família dos galináceos. Engraçado, né? Mas veja, voltando aqui ao ponto. Interessante que o apóstolo chama de doutrinas várias e estranhas, aquilo que para os hebreus não tinha nada de estranho. Porque tudo que os hebreus tinham, basta que você leia o livro de Levítico, eram essas doutrinas, baseadas em coisas, em comidas, em bebidas, em ritos, em dias da semana, em dias do ano, meses do ano, lua nova, sacrifício de animais. Toda a adoração que era feita do Antigo Testamento era feita baseada nessas coisas. Veio Cristo e disse: não, a partir de agora em espírito e em verdade. Agora a verdade de Deus, ela não está mais representada. Ela agora deve ser experimentada dentro do coração, dentro do espírito humano. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, o que é doutrina estranha, não é que é estranho ao conhecimento de vocês. Vocês conhecem muito bem tais doutrinas. Mas é que tais doutrinas, elas são estranhas ao Evangelho. Ela é estranha ao Evangelho. O Evangelho não reconhece esse tipo de doutrina. O Evangelho, ele não tem nenhum elemento material. Todo o Evangelho, ele é espiritual. Todo ele refere-se única e exclusivamente a Cristo. O Cristo de Deus que se fez carne, que teve um viver humano de acordo com a verdade, e que foi crucificado, morto, sepultado, ressurreto, e que é dentro de nós a nossa vida. Então, o livro de Hebreus está dizendo: olha, essas doutrinas várias e estranhas, elas são várias porque elas têm várias modalidades. Porque tanto faz você falar de comidas e bebidas ritualísticas ou levíticas, da dieta de Moisés, lá da lei de Moisés, ou de qualquer outro tipo de doutrina humana que procure dizer para você que você vai ser santo ou ser santificado se você se abster dessa comida ou se abster daquela bebida, independentemente da justificativa. Eu sei que tem comidas que fazem mal para nós, isso é verdade. Fazem mal. Mas a comida só pode fazer mal para o corpo, nunca para o espírito humano. Ou seja, se nós tivermos que nos abster de qualquer tipo de comida ou de bebida, que seja em nome da saúde física e nada mais disso. Não entra no Evangelho, não entra na questão da fé, não entra na questão da salvação. Porque se colocar em termos de salvação, em termos de obediência a Deus, se torna uma doutrina estranha. Entendem isso? Então, assim, os adventistas, eles têm um aspecto positivo, do ponto de vista de um olhar meramente humano. Ou seja, eles têm uma preocupação com a saúde. Tá bom, parabéns para eles. Eu fico feliz em saber que eles se preocupam com a saúde física. Que bom, maravilha. Se bem que tem muitos lá que morrem de câncer, morrem novos, né? Mas nada explica essas coisas.
Mas o problema é que quando essa dieta, ela parte da presunção da fé. É quando é colocada, se você fizer, você peca. Se você não fizer, você se santifica. O problema é quando você estabelece uma regra em nome de Deus, como se aquilo fosse a vontade de Deus. Aí você corrompe o evangelho. Essa é uma maneira que o maligno tem usado ao longo dos tempos para distrair os cristãos da verdadeira fé. Por exemplo, eu não tenho como explicar agora, mas eu posso citar e vocês podem assistir outros vídeos nossos que falam sobre isso. Por exemplo, a Bíblia fala, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Poxa, coisa muito certa, né? Não ameis o mundo. Aí Tiago vai completar a ideia dizendo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, o mundo é inimigo de Deus. João vai dizer, se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque o Pai está em oposição ao mundo e o mundo em oposição ao Pai. Então, se tem uma coisa mais perversa, é o mundo. E o crente não deve amá-lo. Pelo contrário, deve aborrecê-lo. Até aí está tudo bem. O grande problema é quando alguém vai conceituar o mundo. O que é o mundo? Aí ele fala, o mundo, por exemplo, é a música do Roberto Carlos, porque é música do mundo. Mundo, por exemplo, é o cinema. Não é? Você vai ao shopping, tem lá um cinema, aquilo lá é mundo. Mundo é uma discoteca, mundo é uma roupa que uma atriz ou um ator lançou, é moda, é mundo. Ou seja, o que eles chamam de mundo são coisas. Ao passo que o mundo é um espírito de aversão contra Deus. O mundo é um espírito anti-Deus. É um espírito anticristo. E para que fique bem claro, ou bem clara essa questão, João diz, olha, eu vou falar para você o que é essa questão de não amar o mundo. Ele explica, porque a concupiscência da carne. Ele diz, mundo é concupiscência da carne. Está aí, dentro de você. Esse espírito carnal, animal, que procura uma satisfação egoísta. Toda e qualquer satisfação egoísta é concupiscência da carne. Quando você lê Gálatas capítulo 5, onde Paulo fala ali acerca das obras da carne, leia cada uma daquelas obras da carne. Vai ver que cada uma delas é um tipo de satisfação egoísta. Quando você não somente quer somente para si, ou quando quer o que é do outro. Ou quando dentro do seu suposto direito, você deixa de dar ao outro o que é devido. Enfim, ele diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e ele diz a soberba da vida. Um espírito soberbo é mundo. Porque o espírito soberbo, jamais ele poderá ser um espírito dependente de alguém, ou de algo, ou de Deus. A soberba impede. A soberba é uma presunção de alguém que se acha ou se considera suficiente em si mesmo. Então o mundo não é um lugar. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que esse conceito sobre mundo que o cristianismo dá, é tão equivocado, que as pessoas pensam assim, querem ver? Se você está dentro de um local como este, chamado igreja evangélica, com todas as pessoas ali evangélicas, batizadas nas águas, falam em línguas, profetizam, cantam, oram todo mundo junto, fazem vigília, gritam e fazem aquele alvoroço todo. Vestidas, as pessoas todas vestidas adequadamente, conforme aquele sistema determina ou define. Então, tudo que se faz aqui não é mundo. As músicas são de Deus, os irmãos são de Deus. A atitude do pastor, muitas vezes, não sendo de Deus, eles dizem que é de Deus. Se o político entrar em época de eleição para pegar e arrebanhar o povo para votar nele, é de Deus. Entendeu? Se o pastor vender a igreja, dizem por aí, de porteira fechada, vender o voto do povo, é de Deus, porque o pastor é homem de Deus, tem visão, é de Deus. Por que eles falam que é de Deus? Porque eles definem o que é de Deus a partir deles próprios, da sua própria doutrina humana.
Agora, o que tiver da porta para fora é do diabo. E aí, a contradição é tão grande. Por exemplo, não sei se vocês conhecem hinos da harpa cristã, cantor cristão, cantai ao Senhor, né? Cantai, os nomes os hinários, né? Tem muitas canções em ritmo de valsa. Muitas canções, mas muitas. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. É valsa, não é? Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Não estou falando contra o hino, tá? Estou dizendo que a contradição é tão grande que antigamente, antes de esse ritmo entrar para os hinários cristãos, esse ritmo era tocado em cabaré. Músicas de cabaré. Então pensa numa coisa pecaminosa e perversa que era. Mas com o tempo, na verdade, o ritmo não tem nada a ver com cabaré, porque, na verdade, porque foi usado num dado tempo, numa dada época, acabou sendo estigmatizado, cria-se uma relação. Mas o ritmo em si não tem nada a ver com nada, é um ritmo, é só um ritmo. Mas aí as pessoas, aí com o tempo, essa estigmatização vai acabando, porque vai tendo distanciamento, vai se apagando a memória, e hoje o pessoal canta música cristã, gospel, aquelas mais sacras, elas são na maioria de valsa. Você entende? Mas um dia falaram que era mundo, e agora não é mais mundo. Antigamente diziam que ter uma televisão em casa era coisa do mundo, hoje não é mais mundo. Antigamente, se o crente homem usasse calça jeans, era mundo, tinha que ser calça de tergal. Calça social de tergal, ou, eu falo tergal porque eu era pobre, mas tinha quem usasse de linho. Aquele linho que para passar tinha que ser com goma. E quando vestia que ia amarrotar, eu ficava amarrotado de verdade. Aquelas irmãs com aqueles blazer com ombreira, né? Vocês lembram? Aqueles ombrão grande. Enfim, mas então, aquilo que antigamente era mundo, com o tempo vai passando, deixa de ser mundo. Usar tênis era pecado. Você tem ideia? O homem tinha que usar paletó, mas o paletó não podia ter aquela rachadura atrás, aquela abertura atrás. Era pecado. A mulher não podia amarrar o cabelo, é chamado rabo de cavalo, que era o rabo do capeta. Era pecado. Tinha que ser no cocó, ou então solto, para ficar armado. Porque também se fizesse escova, era do capeta, era do mundo. Se fizesse um relaxamento, um negócio, colocar um bobs, era a manilha do diabo. Se fizesse touca, era o ninho do diabo. Puxa vida, não podia fazer nada. Aí o tempo passou, o ser humano cresceu um pouquinho mais, ele abandona essas coisas, aquilo que chamavam mundo, não é mais mundo. Ora, o que era mundo e já não é mais mundo, nunca foi mundo. O que era pecado e não é mais pecado, é porque nunca foi pecado. Porque mundo sempre foi mundo e sempre será mundo. Porque é o espírito de rebelião contra o Pai, contra o Filho, contra a vontade de Deus. Então, pecado sempre será pecado. Não existe pecado cultural. O que chamam de pecado cultural é aqueles pecados que em cada lugar e em cada tempo eles definem o que é pecado. Por exemplo, aqui no Brasil eles dizem que tomar cerveja é pecado. Mas se você for à Alemanha, os cristãos alemães, eles tomam cerveja. Lá não é pecado, aqui é pecado. Ora, então como é que pode ser pecado aqui e não ser pecado lá? O que é pecado aqui não é pecado lá, não pode ser pecado em lugar nenhum. Porque quem disse que é pecado foi alguém que inventou isso. Eu sei que existe um problema social, né, de alcoolismo, mas isso é um problema de saúde pública, que tem que ser tratado com médico, com medicamento, com AA e com tudo mais. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia, estou citando exemplos de coisas que num lugar é pecado, no outro não é pecado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, o que é pecado num lugar e não é no outro, o que é pecado numa época e não é pecado em outra época, nunca foi pecado.
Pecado, ele é pecado aqui no Japão, na China, na Índia, na Coreia, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. E sempre foi desde o princípio do mundo e sempre será até o final de todas as coisas. Pecado é uma coisa só. O pecado é tudo aquilo que procede do ego. Tudo aquilo que te torna independente de Deus e dos homens. Tudo que não procede do amor é pecado. Até uma suposta boa obra, se não procede do amor, é pecado. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: não vos deixeis envolver. Por que ele diz envolver? Porque essas doutrinas humanas vão envolvendo os homens. Envolvendo. Você vai ficando enredado. Você vai ficando enlaçado. São sofismas na mente, no entendimento, que vão construindo fortalezas. E pensa como é difícil destruir essas coisas. Então o maligno, ele usa dessas coisas todas, exteriores, porque enquanto você estiver envolvido nessa trama, nessa rede de engano, de sedução, porque o homem é inclinado a essas coisas, você deixará passar despercebido a verdade. Por isso que a igreja cristã, eu falo no sentido prático da sua membresia, da qual faz parte também os líderes, fazem parte os líderes também. Eles se preocupam com a roupa, com a comida, com a bebida, com o lugar, mas não se preocupam se há ódio no coração. Nós vemos aí constantemente pastores odiando o outro, e brigando, e se defendendo, e batendo, e com arrogância, com xingamento. Vocês já viram isso? Já viram? Ou seja, essas questões do espírito, da alma, para eles não tem importância alguma. O que importa é o rito. Tem igrejas tradicionais, por exemplo, que eles têm todo um procedimento. Você acha que o culto é de qualquer maneira? Não. O culto ele tem todo um protocolo. Ele vai começar a tal horas e tem um rito. O pastor vai ter que entrar de lá para cá, da direita para a esquerda, um atrás do outro. A igreja se levanta, é um rito. E eles acreditam que o culto, eles chamam isso de culto. Isso não tem nada a ver com culto. Culto vem de cultuar. E cultuar não é ficar cantando, falando palavras, não. Culto vem de cultuar, que também vem de cultivo, que vem de cultura. Onde está a palavra também agricultura. Ou seja, culto é cultuar, é cultivar. Por exemplo, se você tem uma plantinha, então você tem que cultivar aquela plantinha, não tem? Você tem que regar, tem que estar atento, cuidar dela, colocar ali um arrimozinho para ela se escorar, para ela não cair, para ela ficar firme. Tem que cuidar das pragas, tirar o capim em volta dela. É um cultivo. Você está ali cultivando aquilo lá. Cultuar é você cultivar a sua relação com Deus. O culto que é meramente exterior não deveria ser chamado de culto. O culto é aquilo que se cultiva no coração em relação a Deus. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para cultuar coletivamente a Deus. Por isso é um ambiente onde devem ser cultivados os atributos de Deus, essa relação de comunhão, de amor, de arrependimento, de gratidão, de ações de graças, de perdão mútuo, de socorrer um ao outro. Se não há essa relação, não há culto. Há qualquer outra coisa. De modo então que alguns estão preocupados com esse rito, esse protocolo de culto, porque eles entendem o culto enquanto, como eu posso colocar? Um modo como eles executam uma cerimônia. É um protocolo seguido à risca. É uma doutrina, a doutrina da eclesiologia, né? Tem uma doutrina, a eclesiologia, que trata dos aspectos da igreja em geral, e entra nessa questão da formalidade do culto. Eles estão preocupados com isso.
Outra vez está preocupado com a ceia, o partir do pão. A preocupação é, gente, esse pão tem fermento ou não tem fermento? Ah, mas pastor, e o pão pode ter fermento? O que não pode ter fermento é seu coração. A massa que não deve ter fermento é você. Está lá o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, não é? É aos Gálatas que ele diz? Deixa eu verificar. Olha que texto maravilhoso. Ou é aos Coríntios? Aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Querem ver? Como ele diz essa questão da massa. Opa. É 1 aos Coríntios, né? Capítulo 5. Veja só. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Então, enquanto estão preocupados com o pão, se é feito de trigo, a Igreja Católica agora, inclusive, proibiu, vocês estão sabendo? Proibiu de se fazer hóstia contendo glúten. Agora o Papa lá, os cardeais, eles fizeram lá um sínodo, ou sei lá qual o nome que se dá isso, e decidiram que não se pode mais servir hóstia que contenha glúten. Olha a preocupação. E aí quando fala que nós não devemos ter uma vida vinculada a coisas, essas doutrinas várias e estranhas, né, de comida e de bebida ou coisa semelhante, mas ter uma vida no Espírito, é você fazer essa transferência. É você conseguir tomar das coisas físicas e entender como isso ocorre de modo espiritual dentro de mim. Então está dizendo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pastor, eu queria agora aprender, como é que eu faço? Se eu sou a massa e eu tenho que tirar de mim um fermento, que fermento é esse? Como é que eu posso identificar a presença do fermento? Versículo 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade. Então a maldade é fermento. Ou o fermento da malícia. Malícia é fermento. Mas com os asmos é a ausência de fermento. Os asmos da sinceridade e da verdade. Então que maravilha. Então é isso que acontece. As pessoas estão preocupadas se o pão do partir do pão, que eles chamam de ceia, tem ou não tem fermento. Se o suco servido, ou vinho, é suco ou é vinho. Aí tem uns que se não for suco, não bebe. Eu sou abstêmio de vinho, para mim tem que ser suco. Porque Jesus serviu foi suco, não foi vinho. Jesus não bebia, eles dizem. Aí o outro grupo fala, não, seu bobo. Jesus não serviu suco, serviu foi vinho. Então se não for vinho, não serve, tem que ser vinho. E vinho tem álcool. Eles vão discutindo essas coisas. E se esquece dos asmos da sinceridade, os asmos da verdade, os asmos da compaixão, os asmos do perdão, os asmos do acolhimento, os asmos de que mais? Me ajuda aí. Do doar-se a si mesmo, de compreender a fraqueza do outro, de não condenar o outro, de suportar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Toda essa coisa do coração de Deus que só edifica. Então, eu estou dando todos esses exemplos, inclusive teve uma pessoa na internet que assistindo nossas mensagens, falou assim, o comentário lá, né? Esse pastor dá muito exemplo, isso é desnecessário. Eu vou continuar dando meus exemplos porque eles são necessários. Ou seja, você tem que não somente compreender a palavra, mas ter a palavra aplicada no dia a dia. Ou seja, eu entendo que doutrinas várias e estranhas, lá em Hebreus, referindo-se a comidas, se aplica também a qualquer coisa que tenha a mesma natureza daquelas comidas levíticas. Ou seja, uma natureza material, ritualística, cerimonial, que não tem relação com o espírito humano. Porque comida, bebida, rito, qualquer coisa exterior ou sensorial, não pode
alterar o seu espírito humano. Não pode santificá-lo, como não pode torná-lo impuro. Então, o escritor aos Hebreus, ele está trabalhando esta ideia. Não vos deixeis envolver. Em outras palavras, tem que banir cabalmente da sua vida cristã, espiritual, qualquer coisa que não contribui. E aquilo que não contribui, obstrui a verdadeira vida cristã. Porque você fica envolvido com aquilo que não dá nada. Você fica como que andando na esteira. Você fica 50 minutos na esteira, não sai do lugar. No mesmo lugar. Com a diferença que na esteira você cria um pouco de músculo, um pouco de saúde física. E essas doutrinas humanas que fazem com que você não saia do lugar, te tornam um obeso na fé. Gordo, cansado, sem nenhum vigor espiritual, porque essas doutrinas, essas coisas, não dão vigor espiritual a ninguém. Continuando. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale, é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Aí ele conclui dizendo, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Ou seja, não tem proveito nenhum. Foi o que eu acabei de falar agora, não foi? Não tem proveito. E pelo contrário, além de não ter proveito, te enreda, te enrola, te faz perder o tempo. Você fica ali envolvido com aquelas coisas e perdendo o tempo que você deveria dedicar às verdadeiras coisas espirituais. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. E aqui ele faz uma separação radical. Eu vou explicar para vocês o sentido que ele dá aqui no texto. Imediatamente, porque quando ele diz isso, ele faz referência a um grupo de pessoas a quem ele sabe de quem se trata. E aqui também os hebreus sabem de quem se trata. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Depois eu vou apresentar para os irmãos esse ponto em relação ao aspecto imediato dessa verdade. Eu vou trazê-la para o nosso tempo, para vocês saberem quão grave é a pessoa viver por meio de uma religiosidade externa. É uma gravidade tremenda. Não é somente uma perda de tempo. Há um problema de muito maior. Diz assim, possuímos um altar. Quando ele diz possuímos, é nós, né? Nós possuímos. Então esse nós coloca de um lado os que creem no Evangelho. Esse nós aqui, nós, os que cremos no Evangelho. Nós possuímos um altar. Então o altar? Já sei. Então é o altar aqui onde o pastor prega aqui em cima. Não, isso aqui não é altar. Isso aqui nunca foi chamado de altar na Escritura. Na verdade não existe isso aqui na Bíblia, esse departamento aqui onde o pessoal prega. É só uma plataforma, um lugar alto nesse sentido, por uma questão de visibilidade, quando tem muita gente, você poder enxergar melhor, ter um melhor acesso a todas as pessoas. Quando a Bíblia fala de altar no Antigo Testamento, é a referência àquele altar lá do templo, onde se imolava os animais. Certo ou não? E que por extensão, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a chamar de altar, não a plataforma, mas a mesa, a qual o padre está ali celebrando a missa. O padre não fica junto a uma mesa ou não? Sim, fica, Gil. A mesa é chamada de altar. Altar não é toda a frente da igreja, do local deles. É a mesa. Por que aquela mesa eles chamam de altar? Porque é ali, segundo a doutrina católica, inclusive uma doutrina equivocada, é ali que Cristo morre e é imolado todos os dias. Vocês sabiam disso? Isso aí eles falam com orgulho. Aquele pãozinho, a hóstia que o padre come, é maior do que a que os membros comem, né? Ela é assim, ó. A dos membros é só assim pequenininha. A do padre é assim, ele pega aquela hóstia, num dado momento da missa, segundo eles que acreditam no chamado mistério da transubstanciação, ou seja, eles dizem que aquele pãozinho, aquele trigo, sem glúten, né? Tem que lembrar que é sem glúten. Quando o padre levanta e diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, nessa declaração, dizem eles, aquele pão
se transforma, ó, em corpo de Cristo. Mas não é só isso. Se transforma na alma de Cristo. Se transforma no sangue de Cristo. E não para por aí. É a própria divindade. Corpo, alma, sangue e divindade. Em outras palavras, aquele pãozinho agora, queria ter alguma coisa para eu ilustrar aqui. Eu vou pegar esse trigo aqui atrás, espera aí, só um pouquinho. Digamos que seja esse trigo aqui, só para vocês terem uma ideia. Até agora há pouco era apenas um trigo. Até agora há pouco tinha sido fabricado lá num lugar, numa confeitaria, sei lá, numa padaria, e com trigozinho normal, sem glúten, não pode esquecer, Gil. Agora, nesse momento que o padre levantou e fez essa declaração, já não é mais trigo, acabou. Não é mais. É o quê? É o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Palpável, tangível de Cristo. Agora é o sangue que corre nas veias. É alma, é a própria pessoa, portanto. E é a própria divindade. Em outras palavras, o padre está segurando Cristo Jesus na mão dele. Vivo, que vai morrer agora. Aí o padre pega, aquela hóstia já vem uma marquinha de cruz no meio dela, e ele quebra em duas bandas. Ó, para mim daqui, por gentileza. Mas como você trouxe de casa já para esse fim? Muito obrigado. Agora ele pega, não se esqueça, agora, por Cristo, com Cristo em Cristo, agora é o próprio Cristo, acabou, é Jesus. Eita, Jesus, vamos conversar, bater um papo com nós dois agora. Mas Jesus, que coisa, hein? Você, amarelinho. Jesus, Cristo. Eles acreditam nisso. Vocês acreditam que eles acreditam nisso? Aí agora eles vão fazer assim, ó. O padre pega e faz assim, ele quebra nesse sentido aqui, ó. Aí ele faz a segunda dobra, que quebra no meio. Quebrou. Jesus aqui agora foi imolado. Ele estava vivo e nós o matamos sobre o altar de sacrifício. Agora eu vou comer Jesus. Aí ele vai e come. E vai para lugar escuso. Eu ia falar uma coisa, mas não é bom falar. Até porque eu não quero que essa ideia, esse pensamento que eu estou trazendo, sirva de nenhum desrespeito à fé de nenhuma pessoa. Entende? Não há nenhuma ofensa, eu estou fazendo uma demonstração do entendimento católico, apostólico romano, e da teologia católica romana, a cristologia católica romana, como eles entendem. Então, por isso que eles chamam, muito obrigado, querido, a mesa de altar, porque ali Cristo é imolado no altar do holocausto toda vez que se faz uma missa. Isto é, todos os dias. Tem dia que eles matam Cristo 3 vezes. Domingo, por exemplo, geralmente tem a missa das crianças. No meu tempo era assim. Tem a missa dos casados, da família, e a missa dos jovens. Ainda é assim ainda? Tem essas missas separadas? Tem lugar que tem lugar que não tem, mas a missa tem. Tem lugar que tem 3 missas no dia, depende da paróquia, mas o fato é que toda vez que tem a missa, eles imolam a Cristo. Eles chamam de altar. Aí depois, quando vieram os protestantes, aí eles levaram a ideia de altar, mas sem a ideia de crucificar a Jesus. É o mero vício pagão de dar nome às coisas divinas. É só um vício pagão, porque os pagãos tinham altares, os hebreus tinham altares, a igreja católica tem altar, nós temos que ter nosso altar também. Aí levaram a ideia de altar. Aí quando vieram os evangélicos, posteriores aos reformados, não, os protestantes, que são os evangélicos atuais, aí eles falam altar sem saber nem o que estão dizendo.
Para eles altar é um lugar sagrado, não pode tocar. É perigoso alguém subir lá e morrer se estiver em pecado. Meu Deus do céu. Vocês entendem? Então, isso aí é a história do altar. Mas quando o apóstolo diz, possuímos nós um altar, ele não faz referência a nem o altar dos pagãos, nem o altar dos hebreus, nem o altar da igreja católica, e nem do pseudo-altar protestante evangélico. Não é esse altar. Pastor, que altar é esse então? De que ele fala aqui? Ele vai dizer, possuímos um altar. Então, primeira coisa, os cristãos do evangelho possuem um altar. Logo vocês vão saber que altar é esse, tá, irmãos? Calma, é um altar. Que altar é esse? Eu ainda vou dizer para vocês. O texto também vai dizer. Por enquanto, apenas guarde a ideia. Nós possuímos um altar. Quando ele fala, nós possuímos um altar, ele faz uma relação de oposição. Porque os hebreus também tinham o altar dele, não tinha? Agora, se o altar dos hebreus era um altar físico, externo, local, então esse altar dos crentes do Novo Testamento não pode ter a mesma relação, porque ele está condenando qualquer tipo de doutrina estranha e vária que se refere a uma natureza meramente física, exterior. Perfeito? Mas o próprio texto vai dizer que altar é esse. Irmãos, mas que altar maravilhoso, vocês vão ver. E esse altar aqui que nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, quem estar ainda naquela ministração do tabernáculo, lá do Antigo Testamento, quem estar ainda com o olhar veterotestamentário, quem ainda tem um altar ou uma relação de adoração com Deus baseada em altares, em pedras, em mesas, em sacrifícios, em coisas, quem tem essa relação de adoração, que ainda não entendeu o que Cristo disse, que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, e portanto a partir de Cristo, quem não o adora em espírito e em realidade, e portanto está lá atrás ainda naquelas coisas externas que não é espírito e nem é a verdade, essas pessoas elas são privadas da graça. Mas não é Deus quem as priva da graça. Não. São elas que estão privadas pela sua própria concepção do que é verdade. Quando diz, possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqueles que lá estão, naquela maneira de procedimentos e de compreensão da verdade, eles não podem se relacionar com essa fé. Por quê? Porque são coisas totalmente opostas e contrárias, são antagônicas. Porque não tem como eu falar assim, eu adoro ao Pai em espírito e em verdade, e ao mesmo tempo levar uma rosa para minha casa. Não tem sentido. Porque a rosa, a quem eu confiro algum poder, que ela não tem de per si, mas que alguém a deu por uma oração forte, quando eu faço essa conferência de poder a um objeto, eu pratico feitiçaria, magia, o fármacos dos gregos. E portanto, eu já não estou na base de um coração firmado com graça, em verdade. Então não tem como você estar dentro e ao mesmo tempo estar do lado de fora. Ou você está do lado de cá ou do lado de lá. Não tem como reunir coisas que são contrárias. E aí ele vai explicar o motivo. Por que tais pessoas não têm direito? Em que consiste esse direito ou não ter direito de comer deste altar do qual ele diz que nós temos? E aí eu vou explicar para vocês, antes de ler o texto, para quando ler vocês identificarem rapidamente o que está sendo dito aqui. Antigamente, no dia da expiação, e também em outras ocasiões, os sacerdotes, eles imolavam o animal lá no altar. Tinha animais que eram imolados sobre o altar. E ali mesmo no altar era queimado. No dia da expiação, ocorria que um dos animais era levado para fora de Jerusalém.
ou para fora do acampamento, no caso dos hebreus no deserto, ou para fora de Jerusalém, e tinha que morrer e ser queimado fora dos portões de Jerusalém. Havia essa prática ritualística lá do Antigo Testamento. Veja aqui, ó. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Levava-se o corpo do animal e queimava-se fora de Jerusalém. Aí, esse rito de conduzir o animal para fora e queimá-lo lá de acampamento, era um rito que era definido e determinado pela lei mosaica. E quando as pessoas leem as leis mosaicas, elas simplesmente não entendem. Eles entendem como um mero rito. Ó, não pode ser queimado aqui, tem que ser queimado lá do lado de fora. Lê a lei direitinho, do lado de fora. Então não queima aqui, queima lá. Tinha ofertas que podiam ser queimadas lá dentro, mas essa especificamente, que é a do dia da expiação, e eu sei que essa é a específica do dia da expiação, porque fala acerca do sumo sacerdote que levava o sangue para dentro do Santo dos Santos. Isso só ocorria uma vez por ano, na festa da expiação, realizada pelo sumo sacerdote. Então esse animal tinha que ser lá fora, queimado. Isso tem uma significação espiritual. Isso é uma pedagogia divina, é Deus ensinando alguma coisa. O que ele queria ensinar com essa ideia de o animal ser queimado fora do arraial? Olha o que diz aqui, lê na sua Bíblia, versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos Santos dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, por essa razão, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Porta de quê? De que porta? Lembram que Jesus foi julgado por Anás, Caifás, depois por Pilatos, lembram? Quando Pilatos entregou ao povo, deram-lhe uma cruz, e ele então colocou a cruz sobre os ombros, e começou a caminhar, a chamada Via Crucis. Esse caminho era para onde? Para fora da cidade de Jerusalém. Que maravilha. Assim como o animal tinha que ser queimado do lado de fora da cidade, Jesus também. Ele fala, pastor, não entendi nada, não vi nada para mim. Tanto faz morrer dentro, fora, tem que morrer. Não, é a significação. O animal era queimado do lado de fora, significando que Cristo morreria do lado de fora. Mas qual é a importância de Jesus morrer do lado de fora? É que quando ele pega a cruz dentro de Jerusalém, cada passo que ele dá é saindo de Jerusalém, dizendo, esqueçam Jerusalém. Eu estou saindo de Jerusalém. É um abandono ao templo. É um abandono às ofertas que agora perderam o seu valor. Porque todo o valor que tinha outrora, que era meramente pedagógico, agora está corporificado no próprio Cordeiro de Deus, imolado. Ele agora é o Cordeiro. Então, perde-se o valor do templo, perde-se o valor das ofertas, os ritos, tudo vai ficando para trás. Ele vai saindo de Jerusalém, e ele sai completamente para fora dos portões de Jerusalém. Em outras palavras, a partir do momento que ele coloca os pés para fora de Jerusalém, com o madeiro sobre os ombros, tudo o que para trás perdeu o significado. De sorte que quem continua aqui dentro, com esse altar, com essa cerimônia, com esses ritos, é porque não creram que Cristo saiu. Não creram no Cristo de Deus. Por não crer, não têm eles o direito de ser participante agora de um outro altar, do qual só tem direito os que creem em Cristo. Não é o crente evangélico. É somente aquele que verdadeiramente crer em Cristo. E aí quando você fala isso, basta isto, e você esquece qualquer título, nome, título denominacional, religião, esquece tudo. Apenas isso. É um altar do qual participam todos os que creem no Evangelho. E eu teria que ter muito tempo para explicar o que é crer no Evangelho, porque não é exatamente o que dizem por aí que é crer no Evangelho. Bem,
Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele. Olha o convite do apóstolo. Deixe tudo para trás. Essas doutrinas várias e estranhas, relacionadas a comidas, a bebidas, a altares, a sacrifícios, a coisas, a matéria, a física, tudo deixa para trás. Ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Quantos quer que siga a Cristo nesse caminho para fora de qualquer religiosidade, para viver a vida de Deus no Espírito e meramente pela verdade e a realidade no coração, eles sofrerão o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo. São, como diz o apóstolo, né, sobre os apóstolos, né, o apóstolo Paulo falando sobre os apóstolos, serão como escória do mundo, é o lixo do mundo, porque o mundo não vai querer saber de você. Para o mundo, o seu discurso vai ser sem sentido, vai ser herético, vai ser o pior que tem, vai ser presunçoso. Para o mundo você não é filho de Deus, para o mundo você não tem poder, Deus não te atende, você é um profano. O mundo, sobretudo o mundo religioso, não vai aceitar essa mensagem, porque essa mensagem destrói a ideia de templos feitos por mãos humanas. Destrói a ideia de ter um pastor intitulado sacerdote da igreja. É mentira. Não existe pastor sacerdote de igreja alguma. Como não? Os pastores não são sacerdotes? São, como vocês todos são. A igreja é um reino de sacerdotes. Não tem ninguém que te represente diante de Deus, senão o sumo sacerdote, Cristo Jesus, homem nos céus. Aí sim. Então essa mensagem, esse tipo de mensagem, destrói qualquer tipo de religiosidade ou de falsa pseudo-adoração ritualística, porque agora te torna livre para que você seja e se sinta e venha viver enquanto templo de Deus, em espírito, em verdade. Você agora é o templo, ou que nós somos o templo. Agora, nós somos o pão sem fermento, sem o fermento da maldade, da malícia, da inveja, da hipocrisia. Tudo agora ocorre dentro de nós. É uma dinâmica espiritual de fé e verdade e experiência. Você é livre, mas não é livre para ser independente, porque ser independente é cair na armadilha do egoísmo. E aí, portanto, a independência não faz parte de um coração que vive constantemente nesse espírito da verdade. O espírito da verdade vai gerar dependência, mas não é dependência do pastor. Não, é dependência uns dos outros. Quando eu começar a perceber que eu, Alexandre, preciso e dependo de cada um de vocês, e cada um com o mesmo sentimento de dependência e interdependência, de viver em comunhão, de ajuda mútua, recíproca. Não viver isolado, mas viver em família, em comunidade. Se a igreja é chamada de comunidade em Atos dos Apóstolos, como é possível viver em comunidade se vivendo sozinho? Tem jeito? Comunidade implica algo comum. E se é comum, temos que participar do mesmo. Por todos os efeitos, que verdade maravilhosa. E então, esse altar do qual esses religiosos não podem participar, eles estão privados de participar pela própria condição de cegueira espiritual que eles têm e possuem. Que altar seria esse do qual nós aqui participamos? Nós aqui, ou que seja nós os que creem no Evangelho. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Entenderam o que eu falei agora há pouco? Que a cidade fica para trás, perde o sentido. Ele acabou de relativizar Jerusalém. Cristo saiu de Jerusalém, morreu fora de Jerusalém. Então esquece Jerusalém. Porque nós não temos cidade aqui permanente. Aqui embaixo tudo é relativo em termos de lugar, em termos de cidade.
em termos de coisas, tudo passa. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Entenda que nós não estamos buscando uma cidade que vai vir do céu para a terra. Essa cidade significa cidadania. Assim como os hebreus tinham uma cidadania e uma relação pátria, né, com Jerusalém, onde viviam, moravam, adoravam, serviam, nós também temos uma relação com o reino de Deus, que é muito mais do que reino de Deus, é reino dos céus, em razão da sua natureza, que é celestial. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, vírgula, o quê? Sempre. Ofereçamos o quê? Sacrifício. Então encontramos o nosso altar. Se nós oferecemos a Deus sacrifício, sacrifício se oferece em cima do altar. O altar do qual nós participamos e do qual os outros estão privados, os que não creem no evangelho puro e simples de Cristo, é este aqui, ó. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Então é um oferecer a Deus. Neste altar do qual nós participamos, do qual nós nos alimentamos, no qual nós oferecemos sacrifício a Deus. Pastor, que sacrifício é esse? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando você confessa o nome de Jesus, confessar o nome de Jesus é confessar a sua palavra, é confessar a sua morte, confessar a sua ressurreição, é confessar a sua mensagem, é quando você tem no coração, como um louvor a Deus, de amor e de gratidão, pelo conhecimento, pela revelação, que Ele te deu acerca dessa verdade, que é Ele próprio, que é a sua mensagem, que é esse amor de doação completa ao homem, de perdão, de graça, de misericórdia. Então você agora passa a ser você próprio, em adoração constante a Deus, o sacrifício vivo que é oferecido a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha como Paulo diz: rogo-vos, pois, que vos apresenteis como sacrifício a Deus. Então, neste altar, nós nos oferecemos a Deus. Nós nos damos como sacrifício. Sabe como é que é feito o sacrifício? Lá do Antigo Testamento, a gente vai lá para poder entender aqui a realidade. O sacerdote tinha que imolar o animal. Depois de imolado, agora não somente era imolado, ele tinha que ser esquartejado. Então tirava a perninha para cá, outra perninha para lá, o rabo para cá, abria a barriga, tirava as fissuras. Ele era totalmente aberto. Então nós temos dois aspectos aqui. O primeiro é o aspecto da morte. O nosso altar, do qual participamos, é o altar em que nós morremos. Vida cristã é morrer. Ah, porque o Istvan, ele não me perdoa. Tenho eu, um cristão, o direito de também não lhe perdoar, porque ele não me perdoa? Não. E aí que eu tenho que sofrer o dano e morrer. Porque o Evangelho me ensina a perdoar 70 vezes 7. Você entende? É um abrir mão daquilo que a minha carne exige enquanto egoísmo para a minha própria satisfação, e eu abrir mão. O Evangelho nos conduz à renúncia, à abnegação, ao sofrimento. Então agora, enquanto o sacrifício vivo, ou sacrifícios vivos, nós nos oferecemos a Deus. E este morrer é o cultivar os aspectos e a verdade espiritual. Por isso que esse morrer e esse sacrifício oferecido a Deus é o nosso culto racional. O culto a Deus não é ficar cantando, pulando, girando, mas é esse apropriar-se do Evangelho, que se torna a Deus uma vida de constante louvor e adoração a Deus. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Qual sacrifício? Sacrifício de lábios puros que invocam o nome dele. Entenda, lábios puros que invocam o nome dele, não é você dizer assim, ó Senhor Jesus.
Não, não é isso. Lábios puros que invocam o nome dele, ou que confessam o seu nome, implica um coração que crer na mensagem e na verdade de Cristo, que tomou posse desse evangelho, e que a despeito de toda a sua dificuldade, porque ainda está dentro de um processo de cura e de libertação, mas é tudo o que ele mais quer, é tudo o que ele mais ama. Por isso, quando ele erra, vem a tristeza, que segundo Deus gera arrependimento. Ele já não tem mais prazer no erro. Não é que ele não erra, é que ao errar, ele é constrangido pela verdade. E então sofre em razão disso. E aí ele cresce. Versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Aqui o apóstolo Paulo ele retoma as exortações. Capítulo 13, versículo 1, ele fala do amor fraternal. No versículo 2 fala da hospitalidade. No versículo 3 ele fala dos encarcerados. No versículo 4 ele fala sobre o matrimônio. No versículo 5 fala de um coração livre de avareza. E aí ele fala agora, retomando o versículo 16, não negligencieis igualmente a tudo aquilo que foi dito, a prática do bem e a mútua cooperação. Olha, você sabe o que significa a palavra cooperação? Ajuda. Cooperar implica uma relação. Ou seja, nós devemos viver uns pelos outros, aos outros, com os outros. Essa relação de família, de comunidade. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. A prática do bem e a mútua cooperação como resultado da verdade que se opera no nosso coração. O versículo 17 nós já falamos aqui em mensagens anteriores, que nós falamos juntamente com o versículo 7. Ambos falam sobre dois tipos de guias. Versículo 18 em diante diz assim: orai por nós. E aqui ele começa o que aqui é intitulado algumas recomendações pessoais. Um epílogo, né? Está encerrando. Orai por nós, pois estamos convencidos, persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ele pede oração para que a igreja, os hebreus, igreja de Cristo, orasse por ele, pelo apóstolo. Ora, aí vem o desejo dele. O Deus da paz que vos tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a vontade, a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. É o desejo do apóstolo, que essa igreja cresça, que essa igreja experimente o aperfeiçoamento. Ou seja, a igreja está dentro desse processo de aperfeiçoamento, por intermédio da morte de Cristo, do sangue de Cristo, da eterna aliança, e vos aperfeiçoe em todo o bem, para que assim possamos nós cumprir a vontade de Deus, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aí ele faz um rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Hebreus é uma carta resumida. Tudo que foi dito aqui foi tudo muito resumido, porque a verdade é muito ampla. Se ele fosse falar tudo o que ele queria dizer, imagine só o tamanho que não seria. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai
todos os vossos guias, bem com todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém? Concluímos hoje, portanto, o estudo da Epístola aos Hebreus. Vocês que acompanharam boa parte do estudo, acrescentou algo aos irmãos? Sim? Que maravilha. Então eu convido a todos vocês que foram agraciados com essa ministração dessa epístola a estarem conosco na próxima quarta-feira, em que nós começaremos a nossa conferência, ou seja, a conferência que foi ministrada nos dias 19 e 22 de outubro deste ano, nós faremos agora ela ponto a ponto, tá bom?